E nesta aula, nós vamos desvendar a anatomia e escultura dental de um incisivo central. Então vamos lá, pessoal. Antes de nós partirmos para a prática, eu vou mostrar para vocês algumas características anatômicas desse dente. Aqui na face vestibular do incisivo central, nós temos as arestas. Aresta mesial, aresta distal e aresta cérvico-vestibular, ok? A aresta mesial, esse traço em vermelho, olha só, ela lembra uma letra C. Ela é levemente curvada. E a aresta distal, ela lembra uma letra S. Tá vendo? É esse traçado em verde. Aresta cérvico-vestibular e a borda incisal. Então, nós temos que ter em mente isso, tá bom? Aresta mesial que lembra uma letra C, aresta distal que lembra uma letra S, aresta cérvico-vestibular e a borda incisal. Para esculpirmos, para que a gente enxergue esse C, esse S, né, essa borda incisal melhor, nós vamos pegar um lápis, ok? E nós vamos riscar essas referências, tá? Só que eu não vou vir com a ponta, eu vou vir com o corpo do lápis para encontrar essa aresta. Então, olha só. Eu deito o lápis, ó, e risco. Encontrei a aresta mesial. Pode ver que ela é um C mesmo, ela lembra uma letra C. E a minha aresta distal, que lembra a letra S. Ó, tá? Então, eu tenho C e tenho S, tá? Então, antes de começar, a gente risca todas essas referências. Vamos riscar o C mesial, o S distal, a borda incisal, olha, a minha aresta longitudinal vestibular, a minha aresta longitudinal palatina, tá? Entre a aresta longitudinal vestibular e entre a aresta longitudinal palatina, nós temos o quê? O bisel, que é essa inclinação de 45 graus, tá ok? Então, essas são as referências. Também riscamos a aresta mesio-palatina e a aresta disto-palatina, que também me lembra uma letra C e uma letra S, tá ok? Então, na vestibular e na palatina, as arestas mesiais e distais lembram a letra C e a letra S. Então, nós vamos tirar aqui a coroa do 21 e vamos vir com um troquelzinho aqui do 21, tá ok? E para esculpir, nós vamos usar a cera inox da forma DEM, na cor rosa fluorescente. Nós temos várias cores dessa cera, então nós temos rosa, verde, azul, vermelha, tá? Temos uma linha também para enceramento estético, com dentina, incisal. Então, é bem ampla essa marca, né? Antes de começar a já fazer o dentinho, eu vou correr uma cera, tá? Neste preparo, onde eu vou esculpir, para que quando a gente comece a erguer aqui o dente, as torrezinhas, para ter uma adesão melhor, tá? Então, não esqueçam de correr essa cera onde a gente vai esculpir. É como se fosse uma cera pegajosa. Os instrumentos que eu gosto de utilizar, tá? É o gotejador elétrico, no caso, tá? Eu prefiro o gotejador elétrico. Gosto de usar 3 tipos de lecron, tá? Então, um parece uma faquinha, tá vendo? Um que é uma faquinha um pouquinho menor e esse que é um pouco mais arredondado, que lembra mais uma espátula, uma pazinha. Uso o Rollenbeck e uso um explorador. Tá ok? E também gosto de usar um compasso de ponta seca. O que é um compasso de ponta seca? O compasso convencional, nós temos uma pontinha metálica e uma pontinha de grafite. O compasso de ponta seca,
as duas pontas são metálicas, então não tem a ponta de grafite. E para que eu uso um compasso de ponta seca? Para transportar as medidas. Então, eu risquei aqui as minhas referências, minha aresta mesial e a minha aresta distal. Quando eu for erguendo o meu dentinho, eu vou transportando as medidas de um lado para o outro. Então, por exemplo, eu coloco uma pontinha do compasso na aresta mesial e a outra pontinha na aresta distal e venho transportando. Com o meu dedo atrás do dentinho aqui em gesso, eu vou riscar no meu dedo, olha só, na direção da aresta mesial e na direção da aresta distal. Porque aí eu venho com o dedo aqui onde está o troquel e transporto, ó, a medida. Então, com essa técnica de riscar o dedo, mais a técnica do compasso, a gente consegue transportar exatamente a mesma proporção de um dente para o outro, tá? Então, coloquei o meu dedo lá atrás e venho gotejando na mesma direção. Pessoal, esculpir é desenhar. Eu vou pegar a cera e vou vir já na direção dos riscos que eu fiz, tá ok? Esculpir é desenhar, tá ok? Então, nós vamos fingir que o gotejador e a cera é um lápis, é uma canetinha, uma caneta, e venho gotejando. Vocês vão sentir o calor da cera na mão, mas nada que vá queimar, tá bom? Eu tô erguendo aqui essa coluna, que é a minha futura aresta mesial, né? Meu futuro C mesial, copiando, né? Então, eu tô copiando de um lado pro outro. Olha lá. Para eu tirar o meu dedo daqui, como a cera tá grudadinha, eu não posso puxar de uma vez, tá bom? Então, eu venho com um lecrãozinho lá atrás, ó, dou uma raspadinha e aí ele vai descolar no dedo. E aí eu venho ajeitando a forma dessa aresta. Porque eu coloquei o meu dedo atrás só para apoiar. Eu tenho que erguer essa aresta dentro do alinhamento. Eu não posso erguer essa aresta nem muito para vestibular, nem muito para palatina. Então, eu ergo essa aresta aqui, ó, na direção da minha aresta longitudinal vestibular. Eu tenho que buscar o alinhamento. Eu coloco o meu dedo assim, ó, e vejo que tá dentro do alinhamento. Agora, a gente precisa erguer a nossa aresta distal, tá? Que lembra uma letra S. Então, eu venho. Mesma coisa que eu fiz na mesial, vou fazer na distal. Só que em formatos diferentes. Aqui eu tenho um S na distal e não um C. Já tive ali como base o meu dedo. Agora, eu vou descolar a cera aqui do meu dedo para ajeitar a forma dessa aresta. O legal dessa cera é que ela é macia e ela não é quebradiça. Então, se eu vi que minha aresta ficou muito para trás, eu dou uma empurradinha, enquanto ela ainda tá quentinha, né? Eu dou uma empurradinha para frente assim, ó, e ela já vai pro lugar. E aí, eu continuo ajustando a forma. Vou usando o meu compasso de ponta seca, olha lá, para ver se a proporção de um dente está batendo com o outro.
Ok, terço incisal, terço médio, terço cervical. Ok, está batendo. E reparem que eu não tô só aqui numa visão, não tô só aqui na vestibular. A todo momento eu tô girando o modelo. Segundo o professor Paulo Cano, nós temos 5 visões, tá? Então, nós temos visão frontal, para análise de forma, né? Visão frontal, ok? Incisal, póstero anterior, crânio caudal, né? Que é cérvico incisal, e lateral. Então, através dessas visões, eu consigo enxergar. Porque, às vezes, a gente está esculpindo, e aí você olha e fala, tem alguma coisa errada, mas olhando só de um jeito, você acaba não enxergando. Né? Você fala, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa estranha. E aí você começa a girar o modelo, passa por essas 5 visões. Crânio caudal, frontal, incisal, lateral e póstero anterior, né? Então, são 5 visões, tá ok? E aí, você vai encontrar, em uma dessas 5 visões, você vai encontrar um erro. Às vezes, uma aresta está um pouquinho torta, às vezes está com mais volume, menos volume. Então, é girar o modelo e sair de apenas uma visão. Isso se chama percepção, ampliar a percepção. Então, a gente precisa trabalhar a percepção para poder enxergar onde a gente precisa arrumar, tá? Onde a gente precisa melhorar. Então, aqui eu vou colocar, vi que está faltando mais volume, ó, por crânio caudal, né? Eu vi que está faltando mais volume, então eu venho e coloco mais volume. Outra coisa importante, reparem que eu não ergui a minha aresta mesial colada na proximal do 11, tá? Porque se eu erguer essa aresta mesial colada na proximal do 11, eu não vou ter espaço nem para proximal e nem para a área de sombra. Então, eu não posso erguer essa aresta mesial colada no 11, tá? Eu preciso deixar espaço para a minha área de sombra e para o meu contato. A minha aresta mesial e distal, eu não venho com ela aqui da incisal e já viro, faço um contorno aqui no cervical, na cervical, porque a aresta mesial e distal, ela sobe. Essas 2 arestas, elas continuam lá para a raiz, tá? Acompanhando o longo eixo do dente. Então, eu não posso sair do longo eixo, tá ok? Eu tenho que acompanhar isso. Então, a aresta mesial e distal, reparem que eu encostei lá embaixo, tá vendo, ó? Imaginando aqui uma continuação da raiz. Eu não trouxe ela aqui já fazendo curva na cervical. Isso é muito importante. Se a gente não faz isso, principalmente para quem está começando, a gente pode se perder aí no caminho. Feito isso, ergui a mesial e a distal, eu vou erguer uma aresta mediana, tá ok? Vocês podem colocar o dedo atrás, se vocês quiserem, ou pode ir direto também. Vou soprando a cera, né, pra ela ir resfriando e eu conseguindo a forma que eu quero. Então, olha lá, pessoal. Ergui a minha aresta mesial, que lembra uma letra C, a minha aresta distal, que me lembra um S, e ergui uma aresta mediana para dar suporte aqui em relação ao volume e para o fechamento da nossa borda incisal, ok? Então, olha só, ela está dentro do alinhamento, acompanhando a aresta longitudinal vestibular, tá? E volume também, tá? Então, a todo momento, olhar volume, deixa eu ver se está faltando, se tem muito, se tem pouco.
tá ok? Então, agora nós vamos fechar a nossa borda incisal, acompanhando a aresta longitudinal vestibular. Esse traço de cima aqui, ó. É só ligar as arestas, como se fosse ligar ligue os pontos, né? Aquela atividade de ligue os pontos. Coloquei a cera, só que eu preciso ajeitar a forma. E reparem na sujeira da bancada, né? Ó. Não tem sujeira, ó. Técnica progressiva, sem sujeira nenhuma, tá? Porque aqui eu só tô acrescentando cera, não tô tirando cera, só estou acrescentando e o dente tá surgindo. Reparem que ainda eu não usei nenhum dos meus instrumentos, tá? Só tô no gotejador. Aí agora, pessoal, fechei a minha borda incisal, eu vou preencher a minha face vestibular. Então, olha lá, pessoal, aqui nós preenchemos já a nossa face vestibular, a nossa área de espelho, tá ok? Então, o que que nós fizemos aqui? Erguemos a aresta mesial, aresta distal, uma aresta mediana, fechamos a nossa borda incisal e preenchemos essa face. Pessoal, o que é a área de espelho? Então, como eu havia dito para vocês anteriormente, nós temos a aresta mesial, né? Que me lembra uma letra C. Aresta distal, que me lembra uma letra S. Aresta cérvico-vestibular e minha borda incisal, tá? Dentro dessas 4 linhas, tá? Eu tenho a minha área de espelho, que é esse traçado em azul. Isso se chama área de espelho. É onde a luz bate e volta para os meus olhos, tá ok? E temos também a área de sombra, ou área de deflexão, que é dessas linhas, né, da aresta mesial, aresta distal, aresta cérvico-vestibular e borda incisal, dessas linhas para fora, esse traçado em laranja aqui, tá vendo? Então, isso é a área de sombra, tá? É onde a luz bate e é dispersada para outro ponto. Uma questão muito importante é que a área de deflexão, ela vai aumentando, tá? Então, reparem na mesial do incisivo central. Ela tem um tamanho. A mesial do incisivo lateral já aumenta mais um pouco. E a mesial do canino aumenta um pouquinho mais. Tudo isso por conta da curvatura do arco, né? Isso por conta da curva. Então, as arestas, a área de sombra, né, a área de deflexão, elas aumentam de incisivo central para canino. Então, nós fizemos a nossa área de espelho, tá ok? Aqui na vestibular, e vamos para a palatina. Pessoal, o contato, tá? A área de contato é depois, isso é a última coisa que nós vamos fazer. Agora, nós vamos para a palatina. A mesma coisa que nós fizemos na vestibular, nós vamos fazer na palatina. Erguer a aresta mesial, a aresta distal e vamos preencher. Tenho C e tenho S na palatina? Eu também tenho C e tenho S, tá? Tudo um pouco mais sutil, mas eu tenho. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Então, aqui na vestibular, eu tenho a aresta mesial, o C mesial, aresta distal, o S distal, tá?
as minhas arestas longitudinais vestibular e palatina, o meu C mésio, né? A minha aresta mésio-palatina e a minha aresta disto-palatina. Olhando por incisal, reparem uma coisa. As minhas arestas vestibulares, elas são mais para dentro. E as minhas arestas palatinas, elas são mais para fora. Então, eu vou começar a erguer essas arestas palatinas mais para fora em relação com as arestas vestibulares. Eu não vou erguer na mesma direção, eu vou erguer mais para fora, tá? Então, no dia a dia, quando você estiver esculpindo, praticando um dentinho, façam esses traços, essas referências, para que vocês enxerguem isso. Agora, nós vamos para a face palatina, né? Então, eu começo a erguer as minhas arestas, lembrando daquela regrinha de colocar essas arestas mais para fora em relação às arestas vestibulares, tá? Eu faço 2 bracinhos de cera, ó, um encostando num central e outro no lateral, só para apoio. E venho descendo as minhas arestas mesial e distal. Então, eu venho erguendo a minha aresta mesial. Que me lembra uma letra C também, assim como na vestibular. Então, lá, eu estou desenhando com a cera. Fiz a minha aresta mesial, agora eu venho para a aresta distal, que me lembra uma letra S. Lembrando que também essa aresta é mais para fora, olha lá, ó, é mais para fora comparado com a aresta vestibular. Olha lá, pessoal. Então, agora eu preenchi a minha aresta distal, fiz a minha aresta distal, mesial, distal. Agora, eu preciso fazer a minha aresta longitudinal palatina. Já fiz a minha vestibular, eu preciso fazer a minha aresta longitudinal palatina partindo aqui da mesma direção. Por isso que é importante a gente riscar essas referências, para que a gente enxergue o que a gente está fazendo. Então, olha lá, pessoal, nós fizemos aqui aresta longitudinal, palatina, e já, olha quem surgiu aqui, o nosso bisel. Então, a união entre aresta longitudinal vestibular e aresta longitudinal palatina, surge o bisel. Feito isso, nós vamos preencher essa face agora, nós vamos preencher a palatina. Não é para preencher as proximais, somente das arestas para dentro. Então, olha lá, pessoal, nós preenchemos a face palatina, tá ok? Reparem que o dente está quase pronto, né? Então, assim, nada como uma técnica, um passo a passo, um caminho para que a gente faça a nossa escultura, do que ficar jogando cera e tentando formar um dente, tá ok? Então, o que nós fizemos aqui? Aresta mesial, aresta distal, aresta longitudinal palatina e preenchemos a face palatina. Agora, nós vamos preencher as proximais, tá ok? Nós vamos fazer o preenchimento da proximal, da área de contato e da área de sombra, tá? E também temos uma técnica para isso.
Então, nós temos também linhas de referência para fazer essa parte, tá? Aqui na proximal, eu tenho uma linha de referência. Essa linha de referência é uma aresta e é onde se dá o contato desse dente. Então, ela tá aqui ó, na direção do bisel, tá? Eu venho e traço essa linha. Essa linha é a minha área de contato, tá? Então, eu já fiz na mesial, agora eu venho e traço a linha aqui na distal, tá? Então, aqui eu tenho minha área de contato mesial e a minha área de contato distal. Eu vou fazer essa mesma linha em cera agora ali na nossa escultura, tá? E, posteriormente, nós vamos apenas preencher as áreas de sombra e o dente vai estar pronto. Então, agora, pessoal, nós vamos tirar o nosso dentinho daqui e vamos fazer essas linhas aqui nas proximais, que são as minhas áreas de contato. Só que agora nós vamos fazer em cera. Então, eu acrescento, olha, eu tô acrescentando uma linha de cera. Então, aqui nós estamos acrescentando a linha de cera. Eu acrescento e já volto o dentinho aqui pro modelo para ver se deu o contato. Olha lá, eu já tenho o meu contato agora. Então, em vez de ficar jogando um monte de cera loucamente, não. Nós temos as referências, nós temos o passo a passo. Acrescentei a cera lá na mesial, já tenho o meu contato mesial. Agora, eu venho e faço o meu contato distal. A mesma coisa que eu fiz na mesial, eu vou fazer na distal. Coloquei lá o meu filetinho de cera, a minha linha de cera distal, encaixo o dentinho aqui no alvéolo e veja, olha lá, já tenho o meu contato. Tá até em excesso, não tem problema, tá? Então, já tenho o meu contato distal e o dente quase pronto. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou preencher as áreas de sombra, duas distais e duas mesiais, tá? Tiro o meu dentinho e faço o preenchimento. Então, agora, pessoal, nós vamos preencher as áreas de sombra, tá? Tiro o meu dentinho daqui e começo a preencher as áreas de sombra. Eu não posso destruir, olha lá, o pinguinho de cera, eu não posso destruir a minha aresta mesial e nem a minha área de contato, tá? Então, eu vou preencher somente esse espaço. Reparem que eu não estou invadindo a minha aresta mesial e nem a minha área de contato. Elas estão ali ainda. Encaixo no meu modelo para ter uma noção. Olha lá, e o dente vai surgindo. Então, nós preenchemos a nossa área de sombra mesial. Agora, nós vamos preencher a nossa área de sombra mesiopalatina. A mesma coisa que nós acabamos de fazer, olha lá. Respeitando as arestas, a área de contato. Olha lá. E faço a mesma coisa nas outras duas. Então, olha lá, pessoal. Preenchemos todas as áreas de sombra e o nosso dentinho, a forma básica, sem textura, claro, está pronta.
Então é isso, pessoal. Nesta aula, nós desvendamos a anatomia e escultura dental de um incisivo central. Então, antes de começar a esculpir, nós riscamos todas as nossas referências, né? Então foram as arestas mesiais e distais, vestibulares e palatinas, né? Aresta longitudinal vestibular e aresta longitudinal palatina. Após isso, nós começamos a erguer o nosso dente, né? Então, nós começamos pela aresta mesiovestibular, que nos lembra uma letra C. Depois, nós fomos para a aresta distovestibular, que me lembra uma letra S. Descemos uma aresta mediana, fechamos a aresta longitudinal vestibular e preenchemos a área de espelho. Depois nós fomos para a palatina, onde descemos a aresta mesiopalatina, que também lembra uma letra C. Fomos para a aresta distopalatina, que me lembra uma letra S. Fechamos a aresta longitudinal palatina e preenchemos essa face. Após isso, nós analisamos no dentinho de gesso, né, que temos as duas áreas de contato, mesial e distal. Fizemos as nossas áreas de contato através de linhas na cera e depois preenchemos as áreas de sombra. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. E para a próxima aula, vamos desvendar a anatomia e escultura de um canino.